Oi pessoal, tudo bem? Para te auxiliar nesta jornada rumo à aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o Vai Cair na OAB desta semana traz mais uma dica imprescindível. Vamos acompanhar todos os detalhes no vídeo a seguir. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Almendra e eu gostaria de falar um pouco sobre dicas do que vai cair no exame da Ordem, especificamente em Direito Penal. Bom, lembrando que o conteúdo de Direito Penal se divide em dois grandes tópicos, parte geral e parte especial. E dentro da parte geral, teoria do crime e teoria da pena são os pontos mais relevantes. Eu lembro a todo que algumas das teses defensivas não trabalham mérito e dizem respeito à teoria da pena. O que significa não trabalhar mérito? Significa não ter que analisar autoria e nem materialidade. Significa dizer que o debate vai além de foi João, foi Pedro ou foi Maria. E, aliás, o que foi que ele fez mesmo? Algumas das teses defensivas dizem respeito única e exclusivamente a aspectos processuais penais, e alguns desses aspectos estão dentro da teoria da pena. Entre os tópicos que eu gostaria de relembrar nesse intervalo, alguns deles são transação penal, suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, livramento condicional e, quem sabe, falar até sobre regime inicial de cumprimento de pena. Mas logo, deixa eu dividir esse assunto em dois grandes blocos. Aquelas teses defensivas que são anteriores à sentença transitada em julgado e aquelas outras que são posteriores à sentença transitada em julgado. Isso é importante porque as teses anteriores vão trabalhar a pena em abstrato, pena do modo como está previsto em lei, pena antes de ser fixada em sentença. Todo e qualquer crime tem uma pena mínima e tem também uma pena máxima. Homicídio tem pena mínima de 6 e máxima de 20, furto tem pena mínima de 1 e máxima de 4. Enfim, a gente está trabalhando as penas em abstrato. Mas depois de efetivamente julgado e condenado, aquela pena em abstrato se convalida em uma pena concreta, em uma pena fixada em anos, meses e dias. Pois bem, pensando na pena em abstrato, dois institutos vêm à tona. O primeiro é o instituto da transação penal. A transação penal observa o máximo da pena em abstrato. Se o máximo da pena em abstrato for menor ou igual a 2 anos, é possível deixar de iniciar uma ação penal em troca de um acordo com o Ministério Público, de uma transação, de uma negociação. Daí o Instituto, o nome se chama Transação Penal, com o Ministério Público. E eu repito, desde que a pena máxima seja menor ou igual a 2 anos. Por outro lado, se a pena mínima em abstrato for menor ou igual a 1 ano, é possível suspender um processo já iniciado por um determinado lapso de tempo chamado de período de provas, que varia de no mínimo 2 a no máximo 4 anos. Tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo impedem uma condenação e, portanto, quem se beneficia desses institutos será considerado primário para todos os fins. Observe que interessante, uma pessoa acusada de calúnia pode chegar a nunca responder um processo por realizar uma transação penal. Uma pessoa acusada de dirigir embriagada pode nunca chegar a ser sentenciada por fazer um acordo de suspensão condicional do processo. Mas ainda que exista condenação, mesmo nessa hipótese, agora pensando em pena concreta, é também necessário cogitar de: será que a condenação implica em privação da liberdade? Será que alguém condenado efetivamente será alguém preso? E agora, observando a pena em concreto, alguns novos números são relevantes. O primeiro deles é a pena definitiva. Se a pena definitiva for menor ou igual a 4 anos, tratando-se de crime praticado sem violência ou sem grave ameaça à pessoa, de réu primário ou de réu não reincidente específico, cabe a substituição dessa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Olha o que eu estou te dizendo. O sujeito foi condenado a uma pena de 3 anos e 6 meses. No Brasil, se ele tiver praticado crime frio, crime que não tenha violência e nem grave ameaça contra a pessoa, essa pena de 3 anos e 6 meses será substituída, por exemplo, por 3 anos e 6 meses de limitação de final de semana, somado a uma prestação pecuniária, a título de exemplo.
E mesmo que não caiba a suspensão, porque, por exemplo, eu estou diante de um crime violento, imagine uma lesão corporal grave com uma pena de 2 anos, é possível se cogitar da suspensão condicional da pena. Cabe a suspensão condicional da pena desde que a condenação tenha sido menor ou igual a 2 anos. É o chamado sursis. Há ainda hipóteses chamadas de sursis etário ou humanitário em que esse patamar pode chegar aos 4 anos, mas o ordinário é que ela seja menor ou igual a 2 aninhos. É outro tema que vale a pena revisar porque ele é bem frequente no exame de ordem. Uma vez condenado, a pena privativa de liberdade fica suspensa por um período de prova de no mínimo 2 a no máximo 4 anos, onde, submetido a diversas condições, se o indivíduo bem se comporta, ele não conhece o sistema carcerário, ele fica do lado de fora com aquela pena privativa de liberdade suspensa. E mesmo que você diga, Rodrigo, não coube a suspensão da pena, então o que cabe, eu vou te dizer, bom, nesse caso ele tem que ser recolhido, mas você observará qual regime de recolhimento é o mais adequado, se o regime fechado, quando a pena é maior do que 8 anos, no regime semiaberto, quando a pena concreta é fixada entre 4 e menor ou igual a 8 anos, ou mesmo o regime aberto, quando a pena concreta fixada é menor ou igual a 4 anos. Lembrando que no tema regime de fixação inicial da pena, de cumprimento de pena, é importante observar se o réu é reincidente, porque a reincidência funciona como carta coringa, sempre permitindo a fixação de regime inicial mais gravoso. Bom, se o sujeito vai cumprir uma pena em regime fechado ou semiaberto, observe ainda que ele tem direito à progressão de regime que se dá normalmente após 1/6 do cumprimento de pena ou em crime hediondo 2 ou 3/5, conforme o indivíduo seja primário ou reincidente. Mas não é que ele vai passar todo o período da sua pena em regime fechado, semiaberto ou aberto. Antes disso, ele sai em razão do Instituto do Livramento Condicional. É outro tema que você deve revisar. O livramento condicional observa 3 grandes marcos numéricos: 1/3, metade ou 2/3. Tem direito ao livramento condicional após cumprir 1/3 da pena, aquele que é primário e praticou crime comum. Após a metade, aquele que é reincidente em crime comum. E 2/3, aquele que é primário em crime hediondo. Bom, essas são as dicas relevantes relacionadas a teses defensivas sem análise do mérito. Quer ver mais dicas? Acompanhe o canal. Um grande abraço e até mais. Lembrando que através do nosso Instagram, @VaiCairNaOAB, você também pode acompanhar outras dicas e orientações sobre os assuntos abordados no exame de ordem. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.